Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos novamente ao canal. E hoje apresento um vídeo para vocês que em tese não, é certeza, é um vídeo de nostalgia. E minha motivação básica para ele é o fato de querer falar um pouquinho do gênero cinematográfico western e a maneira como ele foi adaptado para o mundo dos games. Mas daqui a pouco eu aprofundo um pouco nessa discussão. As far as I know, he got taken on by some fine dude by the name of Clayton, Charles Clayton, some farmer down south, fairly rich guy. Hey, you ain't planning on disappearing again right away, are you? There's gonna be a big party here today. Well, I'm in kind Sim, uma grande festa. Não é todo dia que tem uma feira na cidade. O que custa, né? Parar um pouquinho, se divertir. Boas vibes. Com um velho amigo, que no caso, amigo do John Cooper. Não necessariamente uma boa companhia. Mas enfim. O western, para quem não sabe, é um gênero que ficou famoso não apenas em literatura, produziam-se muitos livros de western, mas também no cinema. Velha dinâmica do meu pau é maior que o seu. Desculpem o palavreado, mas é bem isso. Típico western. Se você faz isso, eu pago alguma coisa, eu te dou uma coisa em troca. Eu sou fodão, você não é. É bem clichê. Mas o western é isso. Um monte de clichês. Safadinha ela. Ele vai encarar, não. Mas o western, ele se popularizou na literatura, no cinema, mas certamente, com certeza a gente pode afirmar que o western é um gênero morto há muito tempo, muitas décadas. Tem algum filminho aqui e acolá, alguns revivals, né? Mas são filmes muito isolados. Não é mais aquela febre western como nós tínhamos na época do Clint Eastwood, por exemplo. Morreu. Mas se é algo muito específico, característico do western, é a sua estética. Which of you is tough enough to take on Bonebreaker? Bonebreaker. Ha ha! Ele é grande. To me as though we might have found a couple of volunteers with guts. Come on up, just step this way. Mas é como diz o ditado: quanto maior a altura, maior o tombo. What do you think, John? He should be a dead cents for you. $25, huh? That's easy. 25 pila. 25 pila do tio Sam. Isso no Brasil hoje vale uma fortuna, do jeito que nossa moeda está desvalorizada. Nunca falha. O bom braço direito de John Cooper. This gentleman here's done it. Give him a big hand, ladies and gentlemen. A big hand. There you go, mister. $25. It was a pleasure. Not bad. Seems to me you ain't forgot all your tricks, John. How about a little duel at the knife thrower stand, just to round things off? Embora um gênero morto para o cinema, ele nunca foi de fato esquecido. Sempre alguém relembra. Alguém que é saudosista dentro do cinema
gives the winner $25. Aí ele tá de olho na grana. Shoot, come on, Claramente take um a provocador. chance. Um Stop rato. making such a damn woman fuss. Stand on the line, please, and throw just as soon as you're ready. O jeito que os personagens apontam com o dedo é muito engraçado. Mas enfim, alguém é sempre saudosista com o gênero. É relembrado no cinema, em alguns filmes aqui e acolá. Nossa, que pereba. Hey, that's one. Ou na indústria dos games. Just cut down a prize from one of the ropes. And don't forget to take your knife along with you. And the price is... A musical watch. um reloginho musical. Well, it's still better than missing the target. Just ain't your day today, is it? Don't forget, you owe me $25. Bastard. Um rato sacana. Tava na cara. That cheater! I saw it all. He robbed you, John. You ought to string that no-good polecat up. Hurry up. You might just catch him. He left town heading out east so fast it made your head spin. Just wait till I get my hands on him. Pelo menos tem essa vantagem de ter uma camélia como amiga. Ou conhecida. Ela fica na janela o dia todo. Mas, como eu estava dizendo, saudosistas relembram o gênero. E no caso da indústria dos games, nós temos vários exemplos de games My watch. aclamados. No good thief must have dropped it. He couldn't get away fast enough. Maybe I can use it to give him a little surprise. Let's see if it still works. Nós podemos citar o Gun, do PS2, o Call of Juarez e, claro, Red Dead Redemption. Tanto o primeiro quanto o segundo. O primeiro é um excelente game. E o segundo recebeu críticas, mas eu também considero um game muito bom, pelo que eu vi. Não é ruim, não. A Rockstar, digamos que não errou na mão. Ou seja, eu me referia a games recentes, mas haviam games, inclusive na era do Super NES, por exemplo, que tinham a pretensão, né, de incorporar a aura western. E todos eles muito bons. Mas se houve um game em específico que eu avalio que captou perfeitamente a estética western, inclusive os clichês, o tipo de roteiro, texto, que é repleto de plot twist, né? É o tempo inteiro. Às vezes até uns que não fazem muito sentido, são um pouco forçados. O western é um negócio clichêzão mesmo. Coisa de fora da lei, masculinidade tóxica, gente grosseira que resolve tudo na bala. Tem essa característica. Se teve um game que adaptou muito bem a estética, texto, comportamento, falas, jargões, ambiente típico, estética mesmo, olha. Paisagens, cidades. O Desperados é maravilhoso nesse sentido. Não é apenas saudosismo da minha parte. O game realmente é muito assertivo para captar a aura western. É como se a gente estivesse jogando, é um game de estratégia. Para quem não conhece, está vendo aí.
mas ele tem as características típicas conceituais de um western típico. Acompanhar a história do game é muito bom mesmo. E a gameplay dele também é interessante. Para um game de estratégia é muito interessante. Eu optei por apresentar para vocês não um game inteiro, mas as missões introdutórias dos personagens. Come on, get moving. Come on, show me how good you still are. Okay, who or what shall I blow up to show you I'm still the best around? Are you still any good at throwing sticks of dynamite? Is that meant to be a joke? You are looking at the greatest dynamite king west of the Mississippi. Come here, see for yourself. Apresentar os personagens é ao mesmo tempo apresentar os recursos que esse jogo permite no que diz respeito à estratégia. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, principalmente aqueles que não conhecem o Desperados, estão conhecendo, talvez agora em virtude do quarto game, né, que é chamado Desperados 3, mas na verdade é o quarto, porque teve o Eldorado no meio do caminho. O que eu quero que vocês prestem atenção é na estética, naquilo que torna um game realmente um game de western. Não é só visual, é a maneira como você sente o game, como você sente o cenário, a vibe western. Ops, tinha um índio ali de butoca, explosão da dinamite fez ele cair da árvore. Maybe it's safer to tie him up, but don't tie the ropes too tight. All we need is a couple hours head start. By then we'll be clear of Indian territory. Esse é outro recurso do Sam, ele amarra os personagens desmaiados. Mas enfim, falando no Desperados 3, eu dei uma olhada no game. Ele faz muito bem o que ele se propôs a fazer, né, que era resgatar um pouco dessa aura old school do primeiro game, porque o primeiro game ele é quase impecável nesse estilo de adaptação do que é um western. Só que honestamente, eu não joguei o Desperados 3, eu assisti um pouco, umas 3 horas de game mais ou menos. Ele é satisfatório, bem satisfatório, se a gente levar em consideração o que foi o segundo game, o Eldorado. Ele volta a essa ambientação típica do primeiro game, mas ele, por exemplo, não tem as faixas na tela superior, com fotografia do personagem, esse balão típico dos filmes antigos. Ele não tem esses aspectos. E uma coisa que eu notei muito também é que o Desperados 3 ele é um game de fast pace, ele é bem rápido, bem ágil. E uma coisa que me agradava muito nesse game, o primeiro game, era justamente o andamento um pouco mais lento. Não era um jogo tão frenético assim. Era um jogo mais de observação. Mas pelo fato de não ter jogado o game inteiro, o terceiro inteiro, isso talvez pode ser um pré-julgamento da minha parte. Possivelmente é. Mas aquilo que ele se propôs de resgatar um pouco a áurea estética do primeiro game, eu acho que ele conseguiu fazer bem. E claro, com a modernização, né, com recursos que existem hoje e que em 2001, há 20 anos atrás, quando esse game aqui foi lançado, não havia. Mas uma coisa que claramente eu não gostei no Desperados 3, embora a gameplay esteja bastante interessante e old school, foi o cenário interativo demais. E eu nem digo o cenário em si como casas, rochas, ambiente natural. Nada disso. Eu falo sobre as trajetórias, as linhas, coisas que ficam brilhando no cenário. Eu achei ele muito poluído. Uma das coisas que vocês podem ver aqui no antigo game é que ele é limpo. Ele tem, tá vendo, o círculo embaixo do personagem, lá o ícone de colocar o fogo, tem as trajetórias, né? A área de alcance é feito de uma habilidade, de um skill, mas ele não polui a sua
visão. Ele é um game limpo. Os ícones dele existem, indicam para nós o que está acontecendo, mas é, na maior parte do tempo, limpo. Eu achei visualmente o game novo, o terceiro, quarto da série no caso, né, mas Desperados 3, muito sujo em termos de itens de animação. John Cooper, Sam e agora o McCoy. Sam, cut it out. So what do you suggest now, Doc? Nothing to it. I guess I'll just break into my own place for a change. Eu ia mencionar os personagens antes e não completei o meu raciocínio. Uma das coisas que também ajuda esse game a ser sentido como western é o carisma dos personagens. Eles são muito diferentes entre si e eles são personagens recorrentes. Eles têm um aspecto mental, personalidade bem definida, são muito distintos entre si. Não apenas em habilidade, mas carisma, modo de falar. E isso ajuda a dar uma dimensão bastante interessante para o game. Tornar o jogador um pouco íntimo desses personagens, identificá-los como tal. É o Sam, ele é assim assado. É o McCoy. McCoy não é tão espirituoso como o Sam, é um pouco mais mal-humorado. É o militar aposentado, médico e cientista químico do grupo. Eles têm características muito distintas. Características que realmente fazem esses personagens serem sentidos como únicos. E isso dá imersão. Isso faz com que nós sintamos jogando algo que realmente está inserido no universo, no cenário. O que para o western e a sua estética é muito, muito importante. Sniper. Essa habilidade dele é absurda. Hey, not bad at all, Pops. What other surprises have you got in your bag of tricks? Gas. O Desperados 3, na verdade, é uma prequela. O segundo game foi uma sequência. O Eldorado foi uma outra sequência do segundo. E o Desperados 3 é uma prequela. Não tem todos os personagens clássicos tradicionais desse primeiro game. Mas de certo modo, é um retorno às origens. O gás sonífero. So, convinced? Shoot, that ain't nothing compared to dynamite. Yeah, É mais but silencioso, Sam. dynamite can't reach as far. You think you can throw your bottles further than I can throw my sticks of dynamite? Who said anything about throwing, son? Your stupid remarks are sure as hell annoying me, Pops. Then let me explain what I'm talking about so you don't die in ignorance. Look what I got in my pocket. What's that? Looks like a pig's bladder. Not a bad guess. This pig's bladder, as you call it, is made from a special animal. Animal skin. I filled it with a gas that's lighter than air. You seem to have a special thing for gas. Now just watch. I'm gonna fasten one of these tubes to the bladder and float it up in the air. It gets blown away by the wind and you can shoot 'em out of the air over any target you want, even at long distance. Now, let me demonstrate with the alligator on the rock over there in the middle of the swamp. Just go right ahead, 'cause I'll only believe it when I see it with my own eyes. I'm gonna have me some fun with you two. Diversão e provocação. O balão. O balão é bem interessante. O que eu achei muito interessante na dinâmica de um jogo de estratégia, de calma, paciência e planejamento como é o Desperados na época. Na época eu joguei ele. Joguei ele no início dos anos 2000. Era essa dinâmica, essa mistura de skills dos personagens.
Me ajuda aí, rapaz. Faz isso comigo, não. Não seja um pereba. É simples. É só olhar a sombra do balão no cenário, tá vendo, seu noob? Aí, quando ela estiver em cima, aí você atira. Prontinho. Obrigado. Yeah, very impressive. What I want to know is how long the effects of that gas really last. I wouldn't do that if I were you. Ele avisou. Mas, é como diz o ditado. Sujeito tonto leva tinta. Damn, the bastard bit me. Shit, that hurts. Did I Com forget to certeza. mention that the gas only works on people? Animals don't react. Sorte sua que ele não segurou ou girou. I just clean forgot. Come on, Doc. Que aí, meu cara? Sure thing. Okay. Aí era um abraço. Bye bye, braço. Outra habilidade do McCoy. Cura. É o único do grupo que cura. E é bem limitado. Os kits de primeiros socorros dele. Thanks. I can't say it was a pleasure. Okay, let's get going. Hold on one minute. There's something I wanted to Não ask. posso dizer que foi um prazer. Carrying that coat round with you in this heat. So I can double up, mule brain. Double up. Like this. Os insultos, os palavrões, as provocações. É um game muito bem humorado. I'm not sure about this. E ele transmite esse Where do we go from here? grau de intimidade. Os personagens não são íntimos, eles acabaram de se conhecer no contexto da história, Listen, Smiley. mas eles já trocam farpas e insultos. É um game que se sente vivo. É estratégia, é cenário, tem um gameplay, uma tarefa a ser cumprida, mas tem profundidade. E toda missão, toda fase tem texto, tem contato entre os personagens. E é sempre na estética, no padrão, com os clichês do western. Sempre. É um game muito bem planejado. E é por isso que eu digo, por mais que eu adorei jogar Gun, Call of Juarez e Red Dead Redemption, a imersão desse game simples, antigo, de 20 anos, The sheriff here in basicamente de estratégia, com um texto reduzido, é tão grande que eu me senti de fato assistindo um filme western. One more word, potato head, and I'll... A fine team you've put together, John. Don't let me interrupt your arguing. In the meantime, I will see to it that we all get to El Paso. What do you suggest? But first, I need some different clothes. You see the Kate. clothes down there on the Kate bottom O'Hara, Yeah. But can you see the owner standing there? a right? lady No problem. do grupo. We'll just play our old game of E é catch claro, the card, as okay? habilidades I'll dela, use my queen of hearts como to é get him esperado right de there, um and you knock him out. game, um filme ou qualquer coisa que seja do cenário western, são seus truques femininos, digamos assim. O western era sexista, óbvio. All or nothing. Normalmente os Okay. contextos de um filme western, ou game no caso, tem algumas particularidades. É Velho Oeste, normalmente região ali de Let's get going. Novo México, que é o caso aqui inclusive, e século XIX. Esse game aqui, se eu não me engano, a história dele é ambientada em 1880 e uns quebrados. Eu acho que é 81, 1881. A Kate é uma jogadora de poker profissional, obviamente uma cheater, uma sedutora, e alguém que tem uns truquezinhos aí, tipo a cartinha. John fica na mocada, ela joga a cartinha, atrai o inimigo,
E ele senta a porrada. Cara, tá apagado, agora ela pode trocar de roupa. Em outras palavras, roubar. É interessante os detalhes do game, mesmo sendo tão pequenininho. Esse jogo é muito bonitinho. Para um jogo de 2001, muito bonitinho mesmo. A proposta estratégica não era uma novidade. Eu posso lembrar, por exemplo, do Commandos, né? Que era um game militar com a mesma proposta, mas não tem essa imersão toda aqui, em termos de história, em termos de representação de personagem, de interpretação. Não tem mesmo. Eu acho esse game superior a Commandos no aspecto textual cênico. E o cenário é muito bem retratado. Muito bem retratado mesmo. Seduziu. É muito clichê, mas isso é western. Yes, somehow the other creep doesn't seem too keen on women. Maybe you should try your luck, John. We'll just cut your pants open a bit on the side, and off you go. Well, before we resort to such extreme measures, I think I'll try out my mirror trick. I'll try and dazzle our friend. As soon as he starts rubbing his eyes, you can cross the road without being seen. Let's go. Os recursos do game é muito interessante. São muito interessantes, né? O espelho é uma coisa tão básica. Reflexo do sol. Vira para os olhos do caboclo e ele não vê nada. Ah, my eyes! Esse aspecto rudimentar é só arma, bala e apetrechos mesmo, né? Que era basicamente o recurso que se tinha na época. É muito interessante a dinâmica de um jogo assim. Primeira vez que eu joguei o Desperados, eu fiquei completamente apaixonado por esse game. Eu nem era tão fã assim de games de estratégia, mas se eu posso dizer dois que realmente me fizeram realmente ficar interessado pelo gênero, foi o primeiro Age of Empires e esse game aqui. Age of Empires eu gostei, mas Desperados foi o game que me fez ficar completamente apaixonado pelo gênero. Ele é mais do que estratégia. Essa habilidade. A Kate também sabe fazer bons omeletes. Baita de uma bicuda. Que é basicamente a mesma habilidade do John, né? O John soca, ela chuta. Não tem muita diferença nesse sentido. O Cooper pode dar soco. Ele esfaqueia, joga a faca e atira. E tem um relógio, né? Que é um apetrecho de... que atrai o inimigo. Esse cara é legal. Só que ele é bem roubado. Depois que o Sanchez entrou no grupo, originalmente, na minha opinião, ele deixou o game muito mais fácil do que ele era, porque o Sanchez é roubado demais. Ele tem uma garrucha de 2 canos. Ele entra nas casas, e se o inimigo entrar junto, se não me engano 3 ou 4, ele espanca, joga os caras pra fora. Em situação normal, os personagens são mortos. Se você atrai um inimigo, entra numa casa e o inimigo entra depois, ele te mata lá dentro. O Sanchez não. Ele começa a espancar os caras e joga ele pra fora. Ele é muito forte, né?
como diz o Cooper, o grande urso. E tem a tequila. Os caras ficam tontos. Essa é a primeira coisa que ele vai mostrar. Mas enfim, quando o Sanchez entrou no grupo, eu achei que ele desequilibrou o game. Ficou muito fácil com ele. Muito fácil mesmo. Ele passou a ser um dos personagens que eu mais usava. Porque ele é roubado demais. Vocês vão ver. Mas é aquele negócio, eu gosto dele. Eu também gosto dele. Mas em termos de dificuldade ele desequilibra um pouco. Ele é mexicano, burro, como uma porta, mas o cara é forte demais, é um troglodita. Ah, tequila! Os caras ficam de boa, tomando uma birita e distraído. Ele faz isso aí. Bum. Tem o sombreiro, que ele meio que senta, se esconde, né? Finge que é um cara largado ali. Vocês podem notar, por exemplo, ó, a seleção de habilidades dele, que tem um sombreiro quando ele atinge, quando ele, na verdade, entra, coloca o sombreiro, né? Um outro ícone acende do lado, que é o da garrucha dele. Aí os caras chegam perto para verificar quem é ele, ele levanta e gira. Os dois no chão. Roubado demais. A metralhadora giratória é uma das habilidades do Sam, metralhadora de gatilho. Só que ele não consegue pegar a arma porque ela é muito pesada. E o coice que a arma dá também é absurdamente gigantesco. O Sanchez consegue. Ele carrega a metralhadora giratória e sai andando com ela, metralhando tudo pela frente. Ele é muito roubado. E tem esse negócio aí também, ó, a pedrada. Ele é muito roubado. O Sam só pega a metralhadora giratória e atira com ela. Tem a corda, tem a dinamite e tem a cobra. O Sanchez, ó, ele pega a metralhadora de gatilho. O porquinho foi embora. E sai com ela de boa, como se fosse uma arma de mão. E essa arma faz isso aí, basicamente, ó. O cara vira um Rambo. Um exército de um homem só. No Velho Oeste. Muito roubado. Limpou. Fez a limpa no lugar. A habilidade dele, ó. Todo mundo que entra com o inimigo dentro de uma casinha no Desperados morre. O Sanchez faz isso aí, ó. 3. 4 ele morre. Mas 3 ao mesmo tempo, ele apaga os caras. Muito roubado. Looks like you won your war. See, I have cut up these swine into little pieces and roasted them over an open fire. What do we do now? E o sotaque dele, Without Sanchez's guy, latino, né? we're pretty Mexicano. much done for. Caramba! I'll Caramba! rattlesnake El Diablo and hang him out to dry if it's the last thing I do. É muito You engraçado. can come with me, Característico. or you can take a one-way trip to hell for all I care. Imersão, So meus much caros. lighter wits then. Um game sempre tem que se Mine, propor isso. Sanchez. Where should we start looking? Causar Do you imersão. remember the ambush
Não é só dar prazer com a gameplay, a gente precisa sentir que está jogando algo daquele cenário. E é exatamente isso que o game faz. Lá em 2001, não era tão comum assim. Games que conseguiam fazer isso eram raros. E normalmente, quando conseguiam, eram aclamados. Yeah, I've been dealt a better hand in my time, too. Get up there. Yeah. E o último personagem, uma menininha, uma chinesinha. Stop! Wait! It's me! Mia, what the hell are you doing here? And where are the others? Soon after you left, the banditos found us. They overpowered Kate and Doc and took them captive. I was A historinha dela é triste. escape. Os bandidos matam o pai dela. How did you manage that, huh? No one escapes El Diablo's men just like that. Confucius says, he who underestimates himself will also fail because of himself. Because I am so tiny, the bandits thought I couldn't do any harm. Some of them will not get the opportunity to regret their mistakes in this lifetime. You mean? Shh! I can hear horses. Strange. I can't hear anything. All hide over there in that abandoned mine tunnel. I'll take care of this. This way I can prove I'm telling the truth. A habilidade dela não é corporal, é uma criança, mas ela é bastante sagaz. Bem astuta mesmo, vocês vão ver. I will entice one of those bandits to me with a tune on my pipe. When he comes close enough, it will be easy to get him with my blowpipe. Oh, what a boring day. What's somebody Let's go. E ela tem esse dardo aí, deixa o cara cego. Ele sai atirando igual um doido. E volta a repetir. Olha a sinalização do personagem. É sutil, não polui a tela do game. Caramba! Mia! What happened to you? I heard shots! It's all right. Everything's okay. Stay in the cave and wait for my signal. I think a couple more of those bandits are on their way. I can hear the beat of hooves. The best thing is to use my peanuts and, with Mr. Leone, I will lure the villains to the entrance of the mine. Mr. Leone, macaquinho. Ele é bem útil também. I can do it. Porque diferente da carta da Kate, que ela pode fazer um caminho para atrair o... You must make the bandits run in front of the entrance. os bandidos, no caso, né? O Mr. Leone anda. Uma criatura viva, ele se movimenta. Então as possibilidades com ele aumentam um pouquinho. What's the matter with him there? Come on, up with you. Mierda! I can do it. Someone killed him. E vai lá pegar os amendoins. Monkey. Where did he come from? Funny monkey. Where did he come from? Funny monkey. Monkey. They're standing in a group. This is a great opportunity to throw a firecracker at them. Firecracker. São umas bolinhas de... umas bombinhas Confucius is with me. de luz. Cega todo mundo. Caramba! What's happening? O Sans é tosco, burro, mas funcionou. Porque ele faz isso aí. What? Was that your signal? Basicamente esses são os recursos do game. Muito bom, muito bom. Se nunca jogaram o original, joguem. Vale a pena. Madre de Dios! You really did it! Vou ficando por aqui. Abraço, pessoal. Everything okay? Mia, are you Saudações, Covides. Just fine. Caramba, Cooper! This little lady is quite something. Look around you.
This is all her work. Okay, little lady, you've convinced me. Do you want to ride with us? I sure do. I will not rest until my father's death has been avenged. Well, let's ride back to Grant's and pick up Kate and Doc.